Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Que Deus abençoe o nosso final de semana. Sábado de alegria, paz, tranquilidade. Muitos trabalhando e muitos de folga hoje. Quando eu trabalhei nesse último emprego meu, minhas folgas eram sábado. Então, o meu primeiro dia de semana era domingo. Eu tenho saudade desse tempo. Depois nós passamos para outra. O mesmo nome da empresa, mas aglomerou uma empresa maior. Só que eu fiquei registrado na mesma empresa, mesma empresa, só que eu folgava uma semana sim, outra não, quer dizer, uma semana eu trabalhava direto, outra trabalhava, folgava no sábado e domingo. Mudou completamente a programação da empresa e passou a ser para uma empresa maior. Todas são as coisas da vida da gente que a gente sente saudade. Mas nós sabemos que chegamos até aqui porque Deus venceu por nós, nos fez vencedor. Eu quero agradecer a vocês por cada mensagem. Vocês me veem cada dia, por compartilhar meus vídeos. Só vocês escutar e mandar as mensagens de vocês. Um amém. As mensagens também que eu deixo no mês. Eu creio que muitos não vê o vídeo completo, porque não tem acesso ao YouTube. Só um pedacinho, né? Mas alguns veem, muitos veem. A visualização do YouTube caiu de 84 mil para 72, parece. Uma coisa assim. Então, mas eu estou aqui, vou continuar, a menos que eles cortem a minha conta, né? Mas eu estou aqui para falar, para honrar aquele que me deu a vida, que me deu a família, e que me deu vocês, colocou vocês no meu caminho. Vamos começar o vídeo? Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela misericórdia. Obrigado pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, Pai. Obrigado por essa família abençoada das redes sociais, Pai. São pessoas que eu amo de coração, amo na verdade. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Deus Santo, nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou o Senhor. Perdoa-me, Pai. Sou falho, tenho errado, tenho transgredido contra a tua palavra, contra os teus mandamentos. Perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela que tem esquecido. O Senhor com as nossas faltas, Pai. Pai, fala hoje, Pai, conosco, fala hoje conosco na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4 e 5. Também no livro do Juízes, no capítulo 19. Seja para exaltação, para consolo, seja para edificação, seja para a vontade do Senhor. O teu Espírito tem a palavra, não podemos ouvir. Amém. Amém, irmãos, a carta aos Romanos fala assim: porque tudo que Dante foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e com a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que está escrito é para nos consolar, é pela paciência de Deus e paciência dos escritores, dos profetas, e para consolação no nosso sentido, para que nós tenhamos esperança. A esperança é crer e esperar naquilo que não se vê. Então, as escrituras foi para nos dar sabedoria, paciência, para esperar o tempo certo, o tempo de Deus.
pela paciência das Escrituras. Não fala pela paciência das Escrituras, a paciência que os escritores dos livros da Bíblia tiveram para nos exortar, para nos ensinar, para nos preparar para chegar até onde nós estamos aqui hoje. Tudo isso foi uma preparação de Deus para com os homens que serviram a Ele no passado, para o nosso antepassado, no Novo Testamento. Foi a paciência de Jesus de lidar com o povo corrupto, os homens perseguidores, ensinar também os apóstolos, ensinar a nós, ter paciência e esperar a promessa que foi feita para nós, a promessa da ressurreição de Cristo foi cumprida, a promessa do Consolador já foi cumprida, a promessa da Nova Jerusalém. A nossa esperança é um dia deixar desse mundo de aflição e estar com o Senhor na glória. No versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo Espírito um para com os outros, segundo Cristo Jesus. O Deus nos conceda paciência, consolação, amor, carinho uns para com os outros. Assim, segundo Cristo Jesus, assim como Cristo nos ensinou. Ele foi perseguido, chicoteado, maltratado, humilhado, mas ele teve paciência de suportar tudo isso por amor de nós. E ele nos ensinando a ter paciência para suportar as aflições. As perseguições, as chicotadas que esse mundo nos dá. Ter paciência uns com os outros, paciência com amor também, para aqueles que nos perseguem, que nos criticam, que nos difamam. E tudo isso está a paciência de Cristo. Porque tudo isso ele passou. Essa é a mensagem aos Romanos e a nós, no dia de hoje, capítulo 15, versículo 4 e 5. Vamos agora ao livro do Juízo, capítulo 19. Essas partes, do 17 em diante, eu tenho uma dificuldade interpretável. Se alguma coisa saiu que não, vocês acham que não está certo, é só deixar no message e nós vamos corrigir. Junto, eu e você, estamos aprendendo a palavra do Senhor. Capítulo 19 fala assim: os homens de Gibeá e a mulher levita. A mulher do levita, perdão. Aconteceu também naqueles dias em que não havia lei em Israel, que houvesse um homem levita que peregrinavam aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá, porém a sua concubina adulterou contra ele e deixou e foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para parar o coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Ela o levou à casa de seu pai, o qual ao ver se alegrou por encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram, beberam e passaram ali a noite. Sucedeu que o 4º dia pela manhã, de madrugada, levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a sua mulher: fortalece o teu coração com um bocado de pão, depois partirei. Assentaram-se então, comeram juntos, beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço que ainda esta noite
queira passar aqui alegre no teu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro convenceu a passar ali a noite. E madrugando no quinto dia pela manhã, para partir, disse ao pai da moça: ora, conforta o teu coração e detivesse até o declinado dia e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com sua concubina e o seu moço, e disse seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando. Peço que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás com a tua tenda, para a tua tenda. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e chegou até de fronte de Jebus, que é Jerusalém. E com ele o pai de jumento, Abazar, como também a sua concubina. Aqui, irmãos, fala de um homem, quando fala adulterou, não quer dizer que ela cometeu um pecado, um erro, que ela prostituiu. Adulterou pode ser dizer que ela mudou o curso da natureza. Adulterar é mudar as regras. Eles moravam juntos talvez maritalmente, e ela adulterou, ela foi embora para a casa dos pais, lá abandonou ele. Não quer dizer que ela prostituiu, né? Mas ela foi, ele foi embora. Acontece muito isso no dia de hoje, né? Pessoas estão casadas e de repente faz a mala, um vai embora, sem dar satisfação. Não foi um divórcio. Então ela vai embora para a casa do pai e ele, talvez alguma discussão, ninguém sabe, a Bíblia não fala. Certo é que ou ela não se entende bem com ele, alguma coisa. Alguma falta de alguma coisa. E ela vai para a casa do seu pai. E ele ali sente falta da companheira. Ele vai buscar a casa do pai, buscar. O pai da moça alegrou quando viu que a família ia ser novamente restaurada, a união ia ser restaurada. E ele se alegra, fica ali muitos dias, 5 dias, né? Até que ele resolve ir embora. Mas essa história, tudo tem a mão de Deus, né? Algum erro tem, alguma permissão de Deus para conserto, talvez de uma tribo, talvez de um povo dele, ninguém sabe, ou do pai da moça. Porque quando ele volta, ele chega na cidade de Benjamim, e ali passa a noite, ele fica na rua com o seu servo e a sua concubina. Mas chega um homem ali no campo e vê aquele povo ali na rua e ele resolve brigá-lo. E agora aí entra o mal também. Ele foi abrigado, foi bem recebido por aquele senhor que vinha do campo. Mas os homens de Benjamim eram homens pecadores, homens maus. Homens, fala de Belial, eram homens maus. E eles resolveram cometer um sodomismo com um homem. Ele bate na porta e pede ao dono da casa que abra para ele conhecer o varão que estava com ele. Aquele homem oferece a filha dele e a concubina do levita, mas ele não aceita. Ele pega a concubina dele, põe para fora, e eles abusam dela a noite toda, até que morra. Agora aqui, ele vai, depois de tudo, ele corta
o corpo daquela mulher em 12 pedaços, e foi um de cada, na divisa de cada tribo, para que eles julguem quem fez aquilo, a tribo, aqui os malfeitores, que tiraram a vida da concubina dele, por cometer aquele ultraje. Então eles, os anciãos daquela cidade, levantam e veem tudo aquilo e falam, nunca se viu isso em Israel. Desde que nós saímos do Egito até hoje, nunca se viu isso em Israel. Vamos ver porque isso aconteceu. Ele vai até o levita, pergunta, e ele conta a história. Ali se reúne um ancião de cada tribo, para ver o que faria com as tribos de Benjamim. A vingança para o povo de Benjamim com a tribo de Benjamim. Benjamim, eles eram irmãos, era tudo da família de Jacó. Aí nós vemos que entre aqueles que Deus escolheu, tinha muitos errados, como Deus nos amou, nos deu essa terra, e nós vivemos errado nesse mundo, desde criança até os velhos. Nós erramos, nós entristecemos o Senhor. Mas o juízo veio sobre a tribo de Benjamim. Nos mostra, através da Escritura, que o juízo de Deus veio sobre nós, que andamos nos erros, andamos acertamos, tudo vai vir. O julgamento de Deus. Quando eles vê ali quem foi, acaba chegando na tribo de Benjamim. E eles destroem parte da tribo de Benjamim. Depois entristece porque ficou faltando a tribo de Israel. Mas irmãos matando irmãos, que sendo descendência de Jacó, era tudo a família. Mas muitas vezes, dentro da tua casa, dentro da tua família, está aquele que quer destruir, que se levanta contra você. Isso acontece. Porque o mundo, como a palavra diz, ele jaz do maligno. O maligno fica tentando destruir família, destruir a herança que Deus nos deu. Porque nós damos brecha, quando ele entra, ele faz um arraso em tudo aquilo que Deus nos deu, nossa vida, nossa família. Então agora morre a concubina, aquele homem fica triste, e agora vem a vingança do povo de Israel sobre a tribo de Benjamim. Nós vamos ler essa parte amanhã no capítulo 20. Vou falar pouco porque é muito difícil a interpretação. Eu não quero passar uma coisa para vocês de mim mesmo. Porque o Deus vai me deixando, permitindo que eu entenda, eu vou passando para nós. A mensagem de hoje, capítulo 19 do Juízo, fica aí. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Obrigado por cada vida, Pai, que está junto comigo. Senhor, meu Deus, eu peço ao Senhor nessa hora, estenda as suas mãos sobre cada lado. Pai, aquelas vidas hoje, Pai, perderam seu ente querido, ou nesse dia próximo, perderam seu ente querido. Pai, o Senhor Deus que consola, o Senhor Deus que cura as feridas. Estenda as mãos sobre esses familiares, Pai. E dá o bálsamo, Pai, que possa confortar o coração deles, Pai. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, nos seus lares. Qual é o nosso médico, o nosso remédio, Pai. Dá força para que eles venham suportar até chegar a cura, o milagre deles, Pai. Para que não seja a mão do homem, mas seja a mão do Senhor que esteja sobre cada médico que está sobre esse mundo, Pai. Para que eles venham ter sabedoria para curar, a sabedoria do Senhor.
Pai, aqueles que estão necessitando da porta aberta, o Senhor tem a chave que abre a porta, Pai. E se o Senhor abrir, ninguém pode fechar. Aquele que está precisando de um consolo, o Senhor, Deus Consolador. Aquele que está passando por batalhas espirituais, o Senhor é o nosso general de guerra, Pai. O Senhor é nosso comandante, Pai. Aquele que está passando por uma causa na justiça, o Senhor é nosso advogado. Aquele que tem pouca força, Pai, o Senhor é nossa força, o nosso rochedo forte. O Senhor é nossa esperança, o nosso guia. Eu peço ao Senhor, Pai, que estenda a mão sobre cada lado. O Senhor sabe o coração, o pensamento de cada um. O Senhor sabe, conhece a necessidade, as dores, o sacrifício que o teu povo tem passado, Pai. Nós te pedimos, Pai, nessa hora, Pai, unindo a minha fé com cada um dos que estão em oração. Que o Senhor estenda as tuas mãos, Pai. E apacigua essa tempestade, esse vendaval que tem vindo sobre essa terra, Pai. Cura para os enfermos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus também. Irmãos, que Deus abençoe a última profecia da Bíblia, que está para se cumprir a volta que ele voltará. Temos que nos preparar para não ficarmos para trás, para encontrar com ele nos ares. Que Deus abençoe. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Um ótimo sábado. Um ótimo final de semana.